E aí, viajeres, roubado de lugar nenhum. Olha, ele falou! E a gente tá aqui em Paris. A gente vai mostrar pra vocês o que visitar em 2 dias em Paris. O primeiro lugar que a gente está indo é o Jardim de Luxemburgo. A gente está aqui num trem, que é o trem B. A gente está perto de um metrô, a gente pegou até um metrô que chama Le Halles. E agora estamos indo pro Jardim de Luxemburgo. Tem uma estação desse trem B por lá. Nós chegamos aqui nessa estação linda, que se chama Luxemburgo. E vamos para os jardins agora visitar. A gente viu um pouquinho só de Paris ontem, mas eu preferi curtir com a família e não mostrar no vídeo. Mas a gente vai passar pelos mesmos lugares hoje e amanhã. Então vai aparecer no vídeo. Saindo aqui da estação, já tem uma plaquinha indicando o Jardim do Luxemburgo. Vamos caminhar para lá agora, ansioso. E aqui nos transportes, por favor, guardem seus bilhetes, porque eles valem por 90 minutos. E além disso, tem um guardinha que passa. E se você estiver dentro do transporte sem o bilhete, você vai tomar uma gostosa multinha. E creio que não é isso que você quer, porque Paris já é caro o suficiente para você ter uma despesa idiota dessa. Então aqui os Jardins de Luxemburgo e o Palácio de Luxemburgo, eles foram construídos a pedido da Maria de Médicis, que estava super entediada de viver no Louvre entre os anos de 1615 e 1617. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do jardim e do palácio. Lá no fundo tem a Torre Eiffel, que a gente ainda vai visitar aqui nos vídeos. E aqui está um pouquinho da vista do palácio de estilo italiano. E os Jardins de Luxemburgo, que a gente vai percorrer mais um pouco ainda. O Jardim de Luxemburgo é um dos lugares mais visitados aqui de Paris. É um ótimo lugar para dar um descanso das caminhadas longas que a gente faz aqui na cidade. Tem muito espaço, tem cadeirinhas aqui, tem o Jean ali. Olha só as cadeirinhas para as pessoas descansarem. De frente aqui pro laguinho, é super gostoso. Vento, um frio, mas tá muito frio. A gente tá em fevereiro, hoje é dia 5 de fevereiro. A gente tá no meio do inverno, o inverno demorou um pouquinho para chegar. Mas tem que sair com frio mesmo. A vontade é de ficar na cama, mas a gente tá em Paris, não pode ficar na cama em Paris. E aí, ó, vida louca da filmagem. Um celular pra ler, outro pra gravar, uma câmera pra tirar foto pro site. E aqui bem pertinho do Jardim de Luxemburgo, a gente tem um panteão. É muito pertinho mesmo, eu pensava que era mais longe. Aliás, não é nem 5 minutos caminhando, você só sai do parque, atravessa a avenida e ele já está ali no fundo. E a gente vai chegar lá mais perto para mostrar para vocês. O Panteão é um edifício neoclássico que foi feito para concorrer com o Vaticano em Paris. Bem difícil, né? Mas tá tudo bem, porque o Vaticano é muito mais grandioso que isso. Mas não deixa de ter a sua importância.
E aqui no Panteão também, depois de 1875, houve uma panteonização e muitas celebridades e pessoas importantes passaram a ser sepultadas aqui dentro, como Voltaire, Rousseau e até o Victor Hugo. Mas não é celebridade tipo a Madonna, tá? São celebridades históricas, né? A Beyoncé não vai ser enterrada aqui, fica tranquilíssime. O arquiteto Soufflot, ele construiu aqui o Panteão, ele planejou e construiu o Panteão a um pedido do rei Luís XV para glorificar a monarquia francesa. A monarquia já era meio glorificada, né? Porque ela mandava em tudo, roubava todo mundo e era isso, tá tudo bem. Mas com o dinheiro eles tinham que fazer alguma coisa, não é verdade? Então fizeram aí o Panteão. Pagar 11 euros para entrar no Panteão, coisa que a gente não vai fazer, obviamente vocês já estão acostumados. Depois do Panteão, a gente está caminhando até a Catedral de Notre Dame. Ela está fechada, como todo mundo já sabe, porque teve um incêndio. Mas a gente vai passar por lá para gravar e tirar foto. A Catedral de Notre Dame é uma igreja que foi construída em homenagem à Virgem Maria. E ela é uma das catedrais góticas mais antigas do mundo. As torres, elas oferecem uma vista incrível aqui para a cidade, porém, ela tá fechada, né? A parte de trás está toda em reforma. E vai ser reinaugurada em 2024 para as Olimpíadas aqui de Paris. Foi construída entre 1163 e 1245 e essas duas torres elas têm quase 70 metros, elas têm 69 metros cada uma. Na parte superior você pode acessar essas torres, que é onde viveu o Corcunda de Notre Dame, e ela está fechada desde 2019 pelo incêndio que ocorreu aqui na catedral e, como vocês já viram eu falar, que ela vai levar 5 anos para ser restaurada. É um lugar muito legal para visitar, mesmo que esteja fechada, vale a pena vir aqui para dar uma olhada. É um ponto muito importante da cidade. Ali está a catedral, ela está em reforma, né? Como a gente já disse. Aqui está o Rio Sena, passando um barquinho aqui com os turistas, que talvez é um passeio que a gente vai fazer mais tarde. Está então a caminho do Louvre, aqui na Pont Neuf, que inclusive tem uma estação de metrô em frente. Ela é uma das pontes mais antigas de Paris, que começou a ser construída em 1578. E quem pediu a construção dessa ponte foi o rei Henrique IV. É muito fácil reconhecer a ponte, porque ela tem 12 arcos aqui embaixo, e também é o fim da Ile de la Cité, que é aqui. Daqui também saem os passeinhos de barco. Ali atrás está o Louvre. E aqui é um ótimo lugar para você ver o pôr do sol, o nascer do sol. É muito bonito vir aqui no entardecer. Tá bem legal. Tudo isso aqui é o Museu do Louvre. Veja só. É muito gigante. Daqui tem os barquinhos. Saem os barquinhos, né? Do passeio aqui pelo Sena. Olha que legal, casar em Paris. Que bonitinho, os noivinhos. Aqui, ó, é onde tinha uns cadeados que estavam fazendo com que a ponte cedesse, né? Tem que fazer isso para as pessoas não colocarem a porra do cadeado. E aí estraga a vista do rio, né? Que é lindíssima. Não coloque cadeado, gente, né? Todo vídeo que tem cadeado a gente fala isso. Não prenda sua vida na vida de uma pessoa. Você não sabe se você vai ser feliz com ela para sempre. Tá bom? Obrigado. Então chegamos aqui no museu mais visitado do mundo, que é o Museu do Louvre, que é gigantesco. Uma das coisas que não se pode perder aqui no Louvre é a Galeria Dourada, que foi encomendada pelo Luís XIV. E também tem as salas já muito conhecidas, com as artes do Egito, as coisas que foram roubadas do Egito, sabe? E lá tá vazio e aqui tá cheio de obras de arte do Egito. Legal, né? Eles são muito legais.
Em relação às pinturas, claro, todo mundo já sabe que a Gioconda está aqui. Para quem não sabe quem é a Gioconda, é a Mona Lisa, que é do Leonardo da Vinci, que é a obra mais visitada do museu, com filas quilométricas, para você ficar ali observando por 30 segundos. Mas também tem outras obras de muitos artistas muito conhecidos, como Goya, Delacroix e também Rubens. Dizem que para visitar todas as partes do Louvre, você vai perder mais de 7 dias. A gente não vai visitar hoje, porque a gente está fazendo só 2 dias aqui em Paris, então é muito tempo. Mesmo porque hoje é segunda-feira e ele está fechado. Para entrar no Louvre, claro, você precisa de um ingresso. Geralmente aqui é bem difícil de comprar, então você pode comprar antecipadamente. Eu vou deixar um link aqui na descrição. E aí você pode entrar sem fila no museu, que já vai ganhar bastante tempo. E se você está curtindo esse vídeo, não esquece de curtir de verdade, de seguir a gente aqui para ficar por dentro das nossas viagens. E também de mandar para os seus amigos que estão indo para Paris, para os seus amigos, para sua família ou para as pessoas que você conhece. Não esquece, é de graça. Por favor, ajuda a gente. Uma curiosidade aqui das pirâmides, que gera muita controvérsia, porque muitos amam e muitos odeiam. Foi projetada pelo arquiteto sino-americano Léo Ming, a pedido do presidente François Mitterrand, em 1989. Então, desde 1989, as pirâmides estão aqui. E elas ocupam toda a parte da entrada aqui do Museu do Louvre. A entrada é ali por baixo, mas mesmo muita gente detestando, ela virou um marco da arquitetura, ela é importante e também é um marco da cidade. Vocês devem ter visto qualquer pessoa que você conhece que veio para Paris tirar foto aqui na frente da pirâmide. Isso quer dizer que ela é importante. Então acabamos de chegar aqui na Ópera de Paris, que também é conhecida como Ópera Garnier. Na verdade, ela é a Ópera Garnier, conhecida como a Ópera de Paris. Ela está aqui no metrô Ópera, que inclusive é em frente ao edifício. Ela foi construída no século XIX, é uma construção super importante aqui da cidade de Paris. Ela foi inaugurada em 1875 e a arquitetura é marcada pela transparência do edifício, que infelizmente também está em reforma, creio que para as Olimpíadas de 2024. E ela tem capacidade para concertos de até 2.700 pessoas. E aqui do lado de trás da ópera estão as Galerias Lafayette. A gente vai tomar um cafezinho, a gente precisa de um cafezinho. E depois vamos pra lá. Agora sim, vamos lá ver onde as pessoas deixam seus ricos milhares de euros em uma bolsa, uma roupa ou algo do tipo. A Galeria Lafayette existe aqui em Paris já há 120 anos. Agora eu tenho feito uma brincadeira antes, de onde as pessoas gastam seus milhares de euros. É verdade, mas aqui tem todo tipo de loja, desde a mais econômica até a grife mais luxuosa do mundo. A gente tá aqui tomando um cafezinho, para variar. 2 cafés e um bolinho, 11 euros. Nada demais também. Não é tão caro, não é barato, mas também não é tão caro. Só pela beleza do lugar já vale muito a pena que você visite a Galeria Lafayette. Aqui tem bastante café, nas redondezas aqui também tem café. Aqui a gente está no terceiro andar. Antigamente a Galeria Lafayette só dependia e só tinha negócios da indústria têxtil. Então uma forma de manter essa tradição e fazer uma homenagem que eles acharam é colocar um brasão em cada arco aqui da cúpula da galeria, que representam as 10 cidades francesas mais importantes da indústria têxtil. Duvido que você tenha visto isso em outro vídeo. Acabamos de descobrir que lá no último andar tem uma vista incrível
meu cunhadinho bonito, informante do nosso canal. Vamos entrar aqui no elevador, que é chiquérrimo, pra mostrar, óbvio, né? E olha que eu tava quase em casa, já tava quase na minha cama. Gente, olha isso. Tem palavras, né? Nem precisa. Agora sim, vamos terminar o dia de hoje. O vídeo ainda não acabou. Olha isso. Estou chocado, barra emocionado. Bonjour, viajeres! Começando nosso segundo dia aqui em Paris. Acordamos tarde, cansados. Mas vamos. Que os vídeos não podem parar. A gente vai agora para um lugar e daqui a pouco eu mostro para vocês. Então descemos aqui na estação Trocadéro. Aqui estão os jardins do Trocadéro. E também a Torre Eiffel, que a gente ainda não viu. De pertinho vimos só ontem lá que eu mostrei para vocês. No terraço da Galerie Lafayette. E ela tá ali. Gravando um reaction. É clichê, mas tá muito bonito, né? Olha só. Não tem quem não goste. Não tem quem não tenha vontade de visitar. Não tem quem não tenha vontade de ver. É o símbolo de Paris, é super romântico. Vamos lá pertinho, mais pra perto. Pra gente dar umas informaçõezinhas sobre a Torre Eiffel e não só ficar babando, ela foi construída em 1889 para a Exposição Universal. E o arquiteto da torre é o Gustave Eiffel. Ele tem vários outros projetos super famosos ao redor do mundo. Tem em Girona, que é uma ponte que se chama Ponte Eiffel, entre outros, que eu vou deixar aqui no cantinho para vocês. Você pode subir na Torre Eiffel, tem vários níveis. São 3 níveis, na verdade, só que você tem que comprar o ingresso, melhor antecipadamente. A gente vai subir, eu morro de medo de altura, não quero subir mesmo, mas o link para você comprar o ingresso está aqui na descrição do vídeo. Então se você quiser, vale a pena, tem uma vista de toda a cidade de Paris. E aqui em frente à Torre Eiffel estão os jardins do Trocadéro. E aqui no meio tá a fonte de Varsóvia. Ela tá desativada porque muita coisa aqui na cidade tá em reforma e manutenção para as Olimpíadas de 2024. Mas é um jardim super bonito, super importante aqui na cidade. Com vista para a torre, aqui do lado, na frente. E agora vamos fazer um passeio extremamente turístico, bizarramente turístico, mas dane-se, a gente está super animado. A gente vai fazer um passeio de barco aqui pelo Rio Sena. Vou mostrar o trajeto inteirinho para vocês. Se você quiser comprar esse barquinho, tá aqui na descrição o link. E vamos ver se vale a pena. E esse passeiozinho de barco, ele tem duração de 1 hora. Meia hora para ir até o ponto lá no final e meia hora para voltar. Então não importa em qual dos lados você sentar, você vai conseguir ver tudo.
Vale a pena fazer o passeio do barco? Vale a pena. É uma perspectiva diferente aqui da cidade. Uma ótima oportunidade para ficar vendo as coisas bonitas da cidade e relaxar ao mesmo tempo. Não é caro e é muito legal. E o Campo de Marte ele foi feito então em 1780. Fica entre a Escola Militar, que está ali no fundo, e a Torre Eiffel, que está aqui atrás. Como eu já disse, as pessoas usam aqui como um espaço para recreação, ponto de encontro, boteião, bebidinha, para comer algo e ficar aqui tranquilo, em paz. E agora vamos comer, que a gente merece. Missão do crepe falhou. A gente veio para outro restaurante que é aqui perto. O crepe estava fechado, minha amiga que indicou pra gente. E aí a gente veio no bistrozinho aqui do lado. E vamos pedir. Aqui estão as comidinhas, ó, um filé de merluza com molho de manteiga e brócolis. Leila foi no bolonhesa. Carneiro, é carneiro, né? Um steakzão aqui do Vitor. E o hamburgão do Lucas. E não podia faltar também uma sobremesinha francesa, né? Olha só isso, gente. Vou mostrar aqui de frente. Olha que delícia. Aliás, essa é uma boulangeriezinha muito bonitinha. E agora já almoçamos, já comemos todos os doces daquele café. E vamos pro Arco do Triunfo. E chegamos aqui no Arco do Triunfo. O Napoleão ele mandou fazer o Arco do Triunfo em 1806. De lá de cima você tem uma vista para Champs-Élysées, que é considerada a avenida mais charmosa e bonita de Paris. Tem um ingresso que você pode comprar para subir lá, ele custa 16 euros, se não me engane. Tem o link aqui na descrição. E vamos um pouquinho mais lá para frente para mostrar para vocês. E para chegar aqui no Arco do Triunfo, tem uma estação de metrô logo em frente, que é Place d'Étoile, que é onde fica o Arco do Triunfo. Ele é cercado aqui por essa avenida, mas você não precisa atravessar a avenida, tá, por favor, porque é super perigoso. Tem uma galeria aqui subterrânea que você pode atravessar e chegar lá no meio. E o lugar onde está aqui o Arco do Triunfo é a Praça Charles de Gaulle, que leva o nome do mesmo aeroporto principal aqui de Paris, onde a gente desembarcou. E a nossa paradinha de agora foi aqui no Centre Pompidou, que é um centro de artes com museus, cinemas, casa de espetáculos. O Pompidou fica aqui no bairro do Marais. E o Pompidou foi inaugurado dia 31 de janeiro de 1977. E ele tem várias exposições permanentes e outras itinerantes. Para entrar no museu você não paga nada, mas algumas partes do museu são cobradas entrada. Chegamos aqui na Sacré-Cœur. O funicular está fechado, porque está de greve. Então vamos ter que subir escadas.
Não vamos deixar de subir, né? Subir devagarinho e força. Estamos quase morrendo. Sim. Leila animadíssima sempre, mais do que a gente. E é isso, vamos subir. Depois de tantos degraus e muita dificuldade, chegamos aqui na Basílica de Sacré-Cœur. Eles decidiram construir a Basílica em 1873. Porém, a partir daí, ela só foi ser inaugurada em 1915. E aqui está ela, aqui atrás. Você pode entrar na catedral, na Basílica, porém não vai entrar, porque está muito cheio. De longe, esse é o lugar de Paris mais cheio que a gente visitou. Tem muita gente aqui. E daqui você tem uma vista incrível para a cidade de Paris, que vou mostrar agora. Para finalizar, aqui no bairro de Montmartre ainda, estamos no Moulin Rouge, a casa de espetáculo super famosa, que cobra preços caríssimos, mas se você tiver interesse, claro, pode comprar um ingresso para assistir um espetáculo. Esses foram nossos 2 dias em Paris. Faltou muita coisa, mas a gente volta em Paris, porque Paris tá sempre aqui, sempre vai estar. E espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa de seguir a gente, aquela história toda. E a gente se vê no próximo. Paz!